Meu nome é Mário Vieira, eu sou gastroenterologista pediatra em Curitiba. Eu quero agradecer à Academia Nacional de Medicina pelo convite em poder participar desse curso de emergências clínicas e especialmente ao professor Aderbal Sabrá pelo convite, pela oportunidade. O tema que eu vou abordar aqui é o lactente com vômitos. Então, como nós vamos manejar o lactente com vômitos? É interessante, quando a gente discute vômito no lactente, nós diferenciarmos vômito de regurgitação e refluxo gastroesofágico. E, principalmente, quando nós chegamos nesse terceiro item, diferenciar refluxo gastroesofágico de doença do refluxo gastroesofágico. Refluxo é um termo descritivo que significa que está havendo uma passagem involuntária do conteúdo gástrico para o esôfago. Já a doença do refluxo gastroesofágico é quando existem sintomas ou complicações resultantes desses episódios de refluxo. Já vômito ocorre quando o material refluído sai através da boca, geralmente acompanhado de um grau de esforço e acompanhado, na maioria das vezes, de náusea. E vômito pode ser causado por inúmeros fatores que estimulam o que desencadeiam o vômito, como distensão gástrica, a ingestão de toxinas, irritação da mucosa, uso de drogas citotóxicas. Vômito pode ser desencadeado, muitas vezes, simplesmente por movimento ou por sensações visuais, ou inflamação ou irritação labiríntica. Então, nem sempre o vômito, a origem do vômito está no trato digestório. E no lactente, o diagnóstico diferencial de vômitos é muito amplo. E nós temos que estar atentos para diversos fatores, diversas condições anatômicas ou clínicas que podem desencadear vômito. Então, fenômenos obstrutivos, distúrbios motores gastrointestinais, infecções podem desencadear vômitos, doenças metabólicas, neurológicas, renais, intoxicações. E também não se deve esquecer que a alergia alimentar muitas vezes pode se manifestar com vômito e não se deve deixar de lembrar também a percepção diagnóstica de esofagite eosinofílica. Então, como as causas são muito variadas, depende muito da faixa etária, é muito difícil de se estabelecer uma conduta padronizada, porque depende muito da idade do paciente, da condição clínica. Então, muitas enfermidades e causas podem levar a vômito, e a história clínica e o exame físico são fundamentais na avaliação desses pacientes. Então, de uma forma geral, o que eu vou procurar apresentar aqui nos próximos minutos são alguns casos de lactentes com vômitos e depois abordar alguns aspectos importantes de refluxo e doença do refluxo que sempre devem ser considerados também nesse diagnóstico do lactente com vômitos. Então, nós podemos ter, é importante ter em mente as anormalidades estruturais e mecânicas, que elas podem trazer o paciente ao serviço de emergência numa situação muito crítica. Então, por exemplo, uma rotação com volvo, algumas atresias do trato gastrointestinal, alguns lactentes com ânus imperfurado podem isso não ser percebido ao nascimento, muitas vezes em crianças que vieram de parto domiciliar, íleo meconial, cisto, duplicações intestinais, doença de Hirschsprung, enterocolite necrotizante. É natural que todas essas condições listadas aqui na tela, elas podem também cursar com vômito, mas depende muito da abordagem clínica para se buscar o diagnóstico direcionado a uma dessas condições. Então, um dos casos é um lactente, então, do sexo masculino, com 5 semanas em aleitamento materno exclusivo, que se apresenta com vômitos persistentes, não biliosos, pós-prandiais, imediatos em todas as mamadas há aproximadamente 2 semanas, com piora progressiva. Ele vinha usando já ranitidina e domperidona há 2 semanas sem melhora e houve uma perda de peso de 400 gramas na última semana. Então, esse é um sinal de alarme importante. No exame clínico, se palpa uma oliva no exame abdominal, que pode apoiar o diagnóstico, e se percebe nos exames de laboratório uma alcalose metabólica hipocalêmica e hipoclorêmica. Aqui, o diagnóstico, para se confirmar esse diagnóstico de estenose hipertrófica de piloro, o método adequado e ideal é a ultrassonografia abdominal, que demonstra um espessamento da parede aqui, ou da musculatura do piloro. Então, se observa esse espessamento aqui,
esse piloro aqui com um espessamento acima de 3 milímetros, comprimento maior que 14 milímetros, indicando estenose hipertrófica de piloro. O tratamento, nesse caso, é cirúrgico, então a piloromiotomia, em que se faz uma incisão longitudinal aqui no piloro, e o tratamento, aparentemente, em mãos de cirurgiões pediátricos habilidosos, é muito simples, com resolução rápida, e o paciente pode ser alimentado já precocemente. O segundo caso é um lactente do sexo masculino, de 6 meses, previamente ígido, que apresenta-se com vômitos, baixa aceitação alimentar e distensão abdominal nas últimas 4 horas, com uma irritabilidade intermitente. E a 1 hora apresenta fezes com sangue e muco. O abdômen distendido, sinais de peristaltismo de luta, com uma certa diminuição de atividade da criança. Tem que ser hipoativa, alternando hipoatividade com irritabilidade. O diagnóstico aqui foi de uma intussuscepção, então aqui se observa essa alça invaginada dentro da outra alça, né? Então, uma situação de abdômen agudo, e o tratamento pode ser realizado através de enema de duplo contraste, que se solta essa área em que ocorreu a intussuscepção. Em algumas situações, quando o diagnóstico é mais tardio ou quando a situação é muito intensa, pode ocorrer perfuração e necrose com necessidade de abordagem cirúrgica. E um terceiro caso é de um lactente do sexo feminino, apresentando vômitos alimentares, com 6 meses de idade, apresentando vômitos alimentares, baixa aceitação alimentar, distensão abdominal de 12 horas de duração, com prostração e oligúria. E a 2 horas apresentou vômitos biliosos. Essa é uma situação, então, no lactente de 6 meses de idade, que nos indica um sinal de alarme, vômitos biliosos. Nesse caso especificamente, era um caso que se tratava de uma má rotação intestinal com volvo. Esses pacientes, muitas vezes, eles passam muito tempo, apesar da má rotação intestinal já ser uma condição que existe já desde o nascimento, ela pode se apresentar em qualquer fase da vida. E, eventualmente, um paciente com má rotação intestinal, quando é investigado por dor abdominal recorrente, em algum momento, através de um exame contrastado, se observa que a junção do adeno-jejunal aqui está posicionada aqui à direita da linha média, ela não atravessa a linha média, indicando a má rotação intestinal. Obviamente, esses pacientes que se apresentam numa situação aguda de má rotação com volvo, eles não são submetidos a esse tipo de investigação de exame contrastado, e muitas vezes eles já podem se apresentar, então, com uma área de isquemia decorrente desse volvo, e o tratamento aqui é cirúrgico. Então, esses 3 casos, eles servem para ilustrar que a abordagem do lactente com vômitos, ela requer uma história clínica detalhada, um exame físico bastante minucioso, deve-se identificar o tempo exato da duração dos sintomas, avaliar muito bem o estado geral do paciente, seu estado de hidratação, seu estado cardiovascular e neurológico. Então, a abordagem clínica, uma boa percepção clínica é muito importante na avaliação desses pacientes. E não se deve deixar de esquecer, quando se fala de vômitos em lactentes, de se falar sobre doença do refluxo gastroesofágico. Lembrando que não é refluxo fisiológico. Doença do refluxo é quando existem sintomas ou complicações resultantes desses episódios de refluxo. Aqui eu deixo uma das referências interessantes para a leitura. Esse foi um artigo de revisão que nós, em conjunto com outros colegas ilustres da gastroenterologia pediátrica, escrevemos há alguns anos no Jornal de Pediatria, em que nós fazemos uma revisão do manejo diagnóstico e terapêutico da doença do refluxo gastroesofágico em pediatria. E também uma referência que é extremamente importante é a última diretriz ou guideline da Sociedade Norte-Americana de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição e da Sociedade Europeia também. Então, esse guideline conjunto que dá algumas recomendações que eu vou apresentar aqui rapidamente nos próximos minutos. Então, quando nós vamos investigar a doença do refluxo gastroesofágico, novamente, a história clínica e o exame físico são fundamentais, incluindo a avaliação do estado nutricional, buscando exatamente o que nós precisamos para identificar se nós estamos diante de uma situação que requer investigação diagnóstica ou terapêutica específica, buscando sinais e sintomas de alarme.
Quando nós vamos investigar o diagnóstico desses pacientes, existem vários exames que podem ser realizados na investigação da doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou chamar a atenção para 2 deles que muitas vezes são indicados e interpretados de forma equivocada, que é o exame radiológico e o exame de ultrassonografia. Sempre é importante chamar a atenção que o raio-x contrastado, o exame radiológico contrastado do esôfago, do estômago e do duodeno, tem uma grande vantagem de estar disponível na maioria dos serviços do país, mas ele serve basicamente para identificar anormalidades anatômicas, basicamente isso, anormalidades anatômicas. As desvantagens são que a técnica não é padronizada, quer dizer, cada serviço tem a sua rotina, não se sabe exatamente o volume de contraste, o tempo que se esperou com o contraste no estômago, se buscando identificar esse refluxo. Tem a questão da exposição à radiação, que tem sido cada vez minimizada com os equipamentos mais modernos. Lembrar que o exame é feito em condições não fisiológicas, não indica diagnóstico de esofagite e também não avalia eficácia de tratamento. Então, de uma forma geral, os pontos importantes em relação a esse exame radiológico é que a presença ou ausência do refluxo não tem significado clínico, pois não diferencia refluxo fisiológico da doença do refluxo. Esse exame serve para identificar normalidades anatômicas. E outro aspecto importante é que a altura que a coluna de bário sobe, atingida pela coluna de bário, não tem relação com gravidade. Então, esse exame, a grande utilidade dele é de identificar anormalidades anatômicas, como está exemplificado aqui o caso de uma hérnia hiatal. O outro exame que muitas vezes ele é indicado e interpretado também de forma equivocada é a ultrassonografia, por ser considerado um método não invasivo. No entanto, a ultrassonografia ela avalia apenas o refluxo pós-prandial, pode ser útil na avaliação de esvaziamento gástrico, mas também a técnica não é padronizada. Diante da proliferação do uso desse método diagnóstico em vários cantos do país, já há alguns anos atrás, lá em 2010, nós, junto ao Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, emitimos esse parecer, lembrando que na ultrassonografia, a presença ou ausência de refluxo não tem significado clínico, não há parâmetros de normalidade estabelecido, também não diferencia o refluxo fisiológico da doença do refluxo, portanto, a ultrassonografia não tem utilidade prática na investigação de doença do refluxo, a não ser que nós estejamos diante daquele lactente do primeiro caso, que se tratava de um paciente com estenose hipertrófica do piloro. Então, como que nós vamos confirmar o diagnóstico da doença do refluxo? Não há uma técnica de investigação padrão ouro. O melhor exame vai depender da pergunta a ser respondida. Se há suspeita de esofagite, o melhor exame a ser feito é a endoscopia, com biópsias, para, inclusive, afastar outras causas dos sintomas, como, por exemplo, esofagite eosinofílica. Se há manifestações extraesofágicas, durante muito tempo se recomendou a pH-metria, que permite identificar e medir o refluxo ácido e correlacionar com os sintomas. No entanto, nem sempre são episódios de refluxo ácido que desencadeiam os sintomas. E aí existe esse outro método, que é a impedanciometria intraluminal esofágica, que ela mede não só o refluxo ácido, ela mede qualquer conteúdo refluído para o esôfago. E aí pode se correlacionar com os sintomas. Então, em teoria, a pH-metria associada à impedanciometria intraluminal esofágica é o melhor método. No entanto, existe a consideração sobre o alto custo, a análise demorada e uma certa limitação na implicação terapêutica. Por quê? Porque justamente a opção eficaz atual para o tratamento de doenças do refluxo é o uso de inibidores de ácido. Não existe um pró-cinético eficaz. Então, a implicação de se identificar refluxo não ácido é discutível no ponto de vista de indicação terapêutica com as opções que nós temos nesse momento. Então, nós precisamos de uma história clínica detalhada, um exame físico minucioso para diferenciar refluxo fisiológico simples do patológico. Nós devemos indicar e interpretar exames de forma racional, não valorizar a radiografia, lembrar que esse exame ele é útil para identificar anormalidades anatômicas e não indicar a ultrassonografia, a não ser que haja uma suspeita de estenose hipertrófica do piloro, por exemplo. E, finalmente, o tratamento. Quais são os objetivos do tratamento? Aliviar os sintomas, manter a remissão e prevenir ou tratar complicações. De uma forma geral, o que as diretrizes dizem? Aquele lactente que tem regurgitação recorrente, que
tem história e exame físico normais, uma avaliação nutricional adequada, quer dizer, não tem sinais ou sintomas de alarme, não tem sinais de complicação, ele é aquele bebê considerado como portador de refluxo simples, ou HAPS-Peter. Nesses casos, nós simplesmente orientamos aos pais, explicamos que se trata de refluxo fisiológico e não há necessidade de nenhum exame ou tratamento farmacológico. Naqueles lactentes que não são amamentados com leite materno, pode-se considerar o uso de uma fórmula anti-regurgitação para diminuir esses episódios de regurgitação excessiva. Em relação a essas fórmulas, as fórmulas chamadas AR, que são anti-regurgitação e não anti-refluxo, elas diminuem realmente a regurgitação e o choro, aumentam o tempo de sono, mas o número de episódios de refluxo, quer dizer, do conteúdo do estômago refluindo para o esôfago, não é alterado. No entanto, diminui a regurgitação mesmo, então, portanto, é eficaz em lactentes com refluxo fisiológico que não estejam sendo amamentados com aleitamento materno. Isso é importante para não interferir na oferta de leite materno. E um ponto extremamente importante para chamar a atenção é essa superposição, essa sobreposição de sintomas que podem ocorrer na doença do refluxo e na alergia à proteína do leite de vaca. Esses sintomas aqui descritos no meio da tela, destacados em amarelo, como choro, irritabilidade, cólica, recusa alimentar, ganho de peso insuficiente, etc., todos esses que estão elencados aqui, eles podem ser decorrentes tanto de doença do refluxo quanto de alergia à proteína do leite de vaca. Então, nessa condição daquele lactente que tem regurgitação recorrente, irritabilidade e choro excessivo, principalmente quando há alguns outros sinais ou sintomas que indiquem alergia à proteína do leite de vaca, esse diagnóstico deve ser considerado e pode-se propor como modalidade terapêutica a dieta de exclusão de leite de vaca e derivados para a mãe, ou uma fórmula hipoalergênica para os bebês que não estão sendo amamentados com leite materno. Então, não são essas etapas que são recomendadas na maioria das diretrizes, desde orientação, dieta, uso de medicamentos, tratamento postural e, finalmente, a cirurgia. A gente fala justamente com tanta ênfase essa questão da cirurgia, finalmente, que ela é indicada quando há uma normalidade anatômica identificada ou quando o paciente é muito refratário a todas essas outras modalidades terapêuticas. Então, aqui dentro dessas etapas de tratamento, eu vou chamar atenção para essas duas modalidades de tratamento farmacológicas. O uso de procinéticos, em teoria, é excelente. Em teoria, os procinéticos estimulam o peristaltismo esofágico, aceleram o esvaziamento gástrico e aumentam a pressão no esfíncter esofagiano inferior. No entanto, já desde 2009, nessa diretriz da ESPGHAN e NASPGHAN, desde 2009, a posição em relação a procinéticos é que os procinéticos têm efeitos adversos potenciais que superam os benefícios no tratamento da doença do refluxo e que não há evidência suficiente de eficácia clínica para se justificar o uso de qualquer um deles, incluindo a domperidona, que ainda é muito utilizada aqui no nosso país. Em relação a medicamentos, ainda existem os inibidores de ácido, como os antagonistas de receptor de histamina e os inibidores de bomba de próton. Em relação aos antagonistas de receptor de histamina, ranitidina, cimetidina, famotidina, é importante lembrar que eles podem ter efeitos adversos em lactentes, como irritabilidade ou um movimento de jogar a cabeça para trás, e muitas vezes isso é interpretado como sintoma persistente de doença do refluxo e leva a aumento inapropriado da dose. Um aspecto importante é que a ranitidina, desde 2020, então já há quase um ano, ela teve a sua produção e comercialização interrompida justamente com essa preocupação com o conteúdo NDMA e por essa degradação da própria molécula de forma espontânea, então não foi considerado um medicamento para se usar com segurança e foi removido do mercado. E existem ainda os inibidores de bomba de próton. Os inibidores de bomba de próton são excelentes medicamentos quando há doença ácido-péptica documentada. Então, são drogas eficazes, seguras, usadas há muitos anos em condições específicas. O maior problema em lactentes é o excesso de uso. Então, se nós formos olhar esse artigo publicado em 2012, que foi uma publicação de um grupo do FDA, de revisores do FDA em relação ao uso de inibidores de bomba de próton em lactentes, a recomendação é essa, que o uso de
desses medicamentos deve ser reservado somente para pacientes lactentes com documentação endoscópica de esofagite de refluxo, justamente porque a relação risco-benefício desses medicamentos com sintomas de refluxo sem documentação de esofagite não é favorável. Então, um resumo de quando e como tratar. Orientar os pais sobre refluxo fisiológico, corrigir erros alimentares, incentivar o aleitamento materno, evitar o uso precoce de leite de vaca. Isso é extremamente importante. E, em relação à medicação, indicação racional da medicação. Indicar medicamento quando realmente é necessário. E o mais importante, não abusar de inibidores de ácido sem um diagnóstico estabelecido de esofagite. Temos que ter em mente também o diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial vai depender muito da faixa etária. Em lactentes, considerar o diagnóstico diferencial de alergia à proteína do leite de vaca, e em crianças maiores e adolescentes também o diagnóstico de esofagite eosinofílica. Então, em conclusão, vômito é um sintoma de várias doenças. O refluxo é uma condição fisiológica que deve ser diferenciada muito criteriosamente de doença do refluxo gastroesofágico. É importante lembrarmos que os vômitos biliosos indicam sinal de alarme, portanto, temos que ter atenção clínica para esse paciente. Em todos os pacientes que nós abordarmos nessa faixa etária com vômitos, nós temos que ter atenção para o equilíbrio eletrolítico e fazermos uma história clínica detalhada em um exame físico minucioso. Diante disso, nós podemos ter várias opções de conduta, desde tranquilizarmos os pais, solicitarmos exames em caráter ambulatorial, ou, eventualmente, um internamento urgente para investigação e correção de distúrbios hidroeletrolíticos, ou ainda a necessidade de uma cirurgia urgente. Eu agradeço a atenção, é um prazer eu poder novamente agradecer essa oportunidade e vou estar à disposição para as perguntas aqui no momento de perguntas e respostas. Obrigado.